Bom, pessoal, como havíamos dito na Home Class sobre estruturas cristalinas, nesta agora vamos fazer alguns exercícios relacionados à aplicação e comparação de estruturas CCC, CFC e CS. Vamos fazer um exercício aqui para treinarmos o conceito de massa específica em uma célula unitária e parte de um exercício que vamos fazer para a aplicabilidade direta dessa relação, ficando um exercício para vocês fazerem em casa e o restante do exercício que vamos fazer aqui para futuras dúvidas ou até mesmo treinando o que vai ser feito. Então, lembrar o seguinte, que o conceito de massa específica é massa sobre volume, tá? Então, vamos aqui deixar claro que isso aqui é o conceito principal. A massa de átomos que ocupam uma célula unitária sobre o volume da célula unitária. Porém, o átomo, a célula unitária, é feita por átomos, então eles possuem massa atômica. E a massa atômica, se lembrarmos a aula que tivemos sobre átomos, que a massa atômica equivale a gramas por mol. Tá? Desculpa a letra, mas eu estou com o mouse, estou acostumando ainda com o recurso. E que para cada mol, ou número de mols chamado N, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Logo, N igual a 6 vezes 10 a 23. E que a massa de átomo, existe uma massa M aqui, que é a massa de átomos dentro da célula unitária. E que essa estrutura, ou célula unitária, ocupa um volume V. Então, se nós considerarmos que cada massa atômica tem um número de mols, ou seja, uma quantidade de átomos 6 vezes 10 a 23, uma massa M dentro de uma célula unitária é composta por um número de átomos. Lembrem, cúbica simples, 1 átomo. Cúbica de corpo centrado, 2 átomos. Cúbica de face centrada, 4 átomos. Então, cada átomo vai produzir um resultado igual a uma quantidade de massa M. Realizando uma regra de 3 aqui, então A será o produto com N e 6 vezes 10 a 23 com M. E rearranjando, vamos ter essa relação aqui. A massa da quantidade de átomos que ocupa uma massa unitária é igual ao produto do número de átomos vezes a massa atômica dos átomos que ocupam essa unitária, dividido por 6 vezes 10 a 23. Se nós rearranjarmos essas duas equações em uma só, obteremos uma relação de massa específica, dependente do número de átomos da célula unitária, a composição dos átomos, ou seja, a massa atômica, o volume da célula unitária, que devemos aqui saber se cúbica de corpo centrado, ou cúbica de face centrada, ou cúbica simples. Então, dentro do um arranjo de estrutura cristalina, temos uma fórmula de massa específica. Então, dando continuidade aqui, é importante lembrarmos, nós temos que essa relação, porém, ela é dada em gramas por centímetro cúbico. Essa equação aqui é dada em gramas por centímetro cúbico. E muitas vezes vamos deparar com a unidade de nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9 metros. Se 1 centímetro é 10 a menos 2 metros aqui, não centímetros, relacionando essas duas, teremos que 1 nanômetro é 10 a menos 7 centímetros. Então, isso é obrigatório saber. Assim como a massa específica aqui é gramas, gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então, dando continuidade aqui, isso foi para fixação. Fazer dessa série de exercícios, vamos fazer o número 1, vamos aplicar no exercício 3 a liga A, a liga B e C vocês façam como treino, e o 2 também. Então, vamos fazer 1 inteiro, parcial do exercício 3, ficando 2 e o restante do 3 para vocês fazerem em casa. Então, vamos para o primeiro exercício.
que diz o seguinte: o molibdênio possui uma estrutura cristalina CCC, com um raio de 0,3 e 63 nanômetros e o peso atômico de 95,94 gramas por mol. Calcule e compare a sua massa específica teórica com o valor experimental, que é de 10,22 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá. Se nos diz que o molibdênio é uma estrutura CCC, lembrando que massa específica é o número de átomos dentro da estrutura, vezes o peso atômico ou massa atômica, então aqui é dito peso atômico. Podemos considerar como massa atômica. O volume da célula unitária vezes a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se a gente for lembrar, uma coisa muito importante antes de começar a fazer o exercício, que primeiro temos que converter 0,363 nanômetros para centímetros. Então, no lugar de nanômetro, 10 a menos 7 centímetros. Como ele falou de uma estrutura CCC, obviamente, vamos recordar que o número de átomos é igual a 2. E a relação da aresta do cubo é 2,3 vezes o raio. Então, com esses dados de entrada aqui que nós temos, partimos para a resolução. Então, no lugar de N da fórmula é 2 vezes a massa específica, ou dito no exercício peso específico, 95,94, vezes o volume do cubo, que é o lado ao cubo, vezes 6 vezes 10, 23. Começando a substituir, como é uma estrutura CCC, a aresta é 2,3 vezes o raio do átomo que ocupa. Substituindo o R aqui pelo valor dado em conversão, percebam que aqui 10 menos 7 está relacionado a converter nanômetro para centímetro, isso tudo elevado ao cubo, e resolvendo, chegaremos ao valor de 10,38 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que essa pequena diferença aqui, a de 0,14 gramas por centímetro cúbico, é relacionada por questões de interação de ordem atômica, impurezas, por exemplo, ou alguma impureza que possa, na verdade, peço desculpa, alguma impureza que possa ocasionar a atração ou mesmo algum tipo de defeito que possa fazer uma pequena redução de volume. Pois quando eu reduzo o volume da célula, se isso aqui é pequeno, a massa específica sobe. Tá? Importante fazer essa análise. Fazendo o exercício 3 para liga A. Na tabela abaixo estão listados o peso atômico, a massa específica e o raio atômico para 3 ligas hipotéticas, ou seja, liga A, B e C. Para cada uma delas, determine se a estrutura é CFC, CCC ou cúbica simples. Justificar sua determinação, ou seja, mostrar por cálculos. Então vamos lá. Vamos fazer o exercício a liga A para efeito de vocês entenderem. Lembrando, massa específica, a equação aqui que foi discutida ao longo desse vídeo. Pois bem, vamos comparar os dados do CCC e CFC. Então, aqui vamos colocar os cálculos e explicaremos. Primeiro, CCC. Então, eu coloco a massa específica aqui, 6,4. O peso atômico em grama por mol aqui no lugar do A. Como eu sei que é um volume, uma estrutura CCC, o volume da célula é 2,3 vezes o raio atômico, vezes 10 menos 7, porque aqui está em nanômetro, vezes a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 átomos por mol. Rearranjando, ou seja, passando esses termos para cima, multiplicando 6,4 e o 6 vezes 10, 23 acompanhando, e o 43,1 que multiplicava N passará dividindo, temos o valor de N igual a 91, 1,98 calculado. Pelas deduções que fizemos no último home class,
Eu digo N do caderno que você chegou um momento, deve ter anotado essa dedução. Temos 2 átomos por célula unitária. Para a estrutura CFC, os cálculos foram feitos, mas percebam que até destacaria com uma outra cor, que aqui agora é 2,8 vezes o valor do raio atômico. Aqui, peço desculpas que faltou um cubo aqui, né, do raio. Então, percebam que apenas houve duas alterações. O 2,3, na verdade, 2,3 para 2,8. Rearranjando matematicamente como feito, chegará ao valor de 3,56 átomos. E no caderno, 4 átomos por célula unitária. Percebam, de 3,56 para 4, a diferença é de um pouco menos de meio átomo. Enquanto aqui, 1,98 para 2, a diferença é de 0,02, ou bem próximo. Considerando aqui N aproximadamente igual a 2. Então, a resposta da liga A é que ela é uma estrutura CCC. Então, pessoal, são exemplos simples de aplicação direta na forma e conversões de unidade. Gostaria muito que vocês fizessem o exercício 2 e terminassem o exercício 3 e me coloquem à disposição caso vocês tenham. Lembrando, é importante que a calculadora esteja no modo científico para realizar esses cálculos. Façam eles de forma separada. Primeiro aqui, nesse caso, faça a conta dentro do parênteses da multiplicação e depois façam a potência. A calculadora de vocês é o x à terceira. Tá certo? Se tiverem alguma dúvida também, por favor, me apresentem, porque aí podemos montar um esqueminha de uso na calculadora como uma apresentação para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção e bons estudos.